Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam firmes, fortes. Hoje aqui agora no capítulo 6 de 1 Timóteo, para terminarmos mais um livro da Bíblia, né? Uma carta que Paulo escreve para Timóteo, pastor, ali na igreja de Éfeso, dando vários conselhos a ele, como proceder em vários determinados assuntos, né, que nós viemos estudando ao longo aqui dessa carta a Timóteo. E hoje a gente chega no grande finale, no último capítulo, capítulo 6, já terminando. Eu acho que foi uma bênção. Espero que vocês tenham sido edificadas através desse estudo. E sem mais delongas, bora para esse capítulo. Vou tentar fazer um vídeo curtinho para a gente não ficar muito, né, aqui extenso nesse vídeo de hoje. Eu falo que eu vou ser sucinta, mas eu não consigo. Então, bora aqui pro capítulo pra gente... Já tô em 2 Timóteo, meninas. Olha aqui. Hoje o nosso foco é o capítulo 6. E aqui no capítulo 6, a gente vai ver Paulo, já no início, tratando sobre a questão dos servos, né? E muita gente pode se perguntar, nossa, mas até na Bíblia se referia a isso? Isso não é uma coisa muito ruim. Servo, nós estamos falando de escravos mesmos. Mas a gente tem que parar para pensar que era o contexto da época. Paulo está se referindo a um contexto da época. Obviamente que todos os seus ensinamentos nós podemos trazer para as nossas vidas, né? Tentar contextualizar ao nosso momento, mas aqui em específico ele estava falando para os servos da época, mas dá para a gente ainda aplicar nos nossos dias. Então aqui no versículo 1 ele diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem-se dignos de toda honra, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, o que ele estava querendo dizer? Olha, se vocês são servos, não comecem a blasfemar contra o seu Senhor, façam o seu trabalho de acordo com o que vocês têm que fazer, porque muitos desses servos, desses escravos, eles haviam sido comprados, às vezes por não pagar uma dívida, às vezes já eram escravos, filhos de escravos mesmos, mas honrem o seu Senhor. Então a Bíblia nunca em nenhum momento vai nos ensinar a fazermos motim, a nos revoltar, mas fazendo o nosso papel da melhor maneira possível, as coisas em si vão se ajeitando, né? Como eventualmente a gente vê que a escravidão foi abolida, ainda hoje a gente acaba sabendo, né, de histórias que pessoas vivem em regime de escravidão, mas não é, nem no momento era o que Deus queria para nós. Mas se nós nos encontrarmos nesse momento, nessa situação, devemos fazer o nosso trabalho bem, mas hoje, graças a Deus, somos libertos e entendemos isso. Mas o que Paulo está querendo dizer é: façam o trabalho de vocês, porque Deus também está trabalhando para vocês. Sejam fiéis, tratem bem, com respeito o seu irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais para que ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Porque muitos desses escravos aqui, eles eram escravos de pessoas cristãs. E Paulo está falando, olha, seja fiel para que o seu Senhor também seja fiel, para que o seu Senhor passe a tratá-lo de maneira de acordo com a palavra de Deus. Porque muitos desses crentes faziam isso, tinham seus escravos. Hoje a gente, né, no Brasil, principalmente aqui nos Estados Unidos, não, nós temos, a maioria das pessoas, acho que talvez tenha mudado, tem empregadas domésticas. E quantas vezes, por mais que você pague o seu salário, eu já vi pessoas serem tão maltratadas por exercerem essa função. E não importa se você exerce uma função não valorizada pela sociedade, se você é uma empregada doméstica, você tem que fazer o seu trabalho tão bem quanto se você fosse uma médica. Mas se você também é a patroa, você tem que tratar essa sua empregada tão bem quanto você trataria qualquer outra pessoa. Aí ele muda aqui o foco um pouquinho, ele vai falar sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e como o ensino segundo a piedade é enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem
inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo-se que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Nossa, meu óculos está muito ruim. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está falando aqui, olha, a gente tem que ser piedoso, mas a gente não pode usar a piedade como fonte de lucro. Não volta a falar, muita gente ia cair por terra aí, né? A gente não pode usar a piedade como fonte de lucro, a gente tem que aprender a ser contente com o que nós temos, ser gratos. Não quer dizer que, o que ele está dizendo aqui, olha, se vocês têm o que comer, o que vestir, é o suficiente para que vocês vivam, sejam gratos. Não quer dizer que nós não possamos almejar ter mais, almejar ter outras coisas, né? Evoluirmos no sentido financeiro mesmo. Mas quando obtivermos isso, que esse não seja o nosso foco, que nós possamos repartir. Eu acho bem interessante que ele vai falar, porque deste mundo a gente vem para ele, e tem um ditado, né, que vim nu e volto nu, alguma coisa parecida assim. A gente veio sem nada e nós vamos voltar sem nada, nós vamos deixar este mundo sem nada. Então nada do que nós construamos aqui em termos financeiros, em termos de aquisições, a gente vai levar. Não vai ficar para nós. A gente pode até deixar um legado, podemos até deixar para os nossos filhos, deixar para outras pessoas, mas nós mesmos não vamos usufruir disso. Quer vamos para a glória, quer vamos para o outro lado. Então é nesse sentido. Podemos almejar ter outras coisas? Claro que podemos. Paulo nem de forma alguma está fazendo apologia à pobreza, que nós devemos ficar pobres, que nós não devemos construir coisas, que nós não devemos crescer. E aqui no caso é crescer financeiramente, termos bens financeiros. Não é isso, mas é não nos apegarmos a estas coisas. No versículo 10, vou ler o 9 também, ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o que ele está falando? Que é ruim ser rico? Não. É ruim ter dinheiro, é ruim ter bens, ter posses? De forma alguma. Mas o que é ruim é o amor ao dinheiro. A raiz, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando isso é o nosso foco, quando o amor ao dinheiro toma o lugar de Deus, toma o lugar que cresce no nosso coração. E essa é a nossa pauta, né? Nós vivemos para isso. E aí eu penso aqui comigo, eu não tenho nada, menina, eu já falei isso 1000 vezes e não tenho nada. E às vezes eu acho que Deus, ele sabe de todas as coisas. Acho não, eu sempre acho, ele sabe. Mas eu acho que talvez muitas de nós não deveríamos mesmo ter, porque talvez isso se tornaria algo muito ruim. Tanto Deus permite, né, como que nós, muitas de nós não tenhamos, porque Ele sabe, nossa, se essa filha minha tiver alguma posse, tiver uma coisinha a mais, ela vai se desviar da fé, porque isso passa a ser o nosso foco. E assim também, como a gente vê que muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam e o próprio diabo usa isso mesmo. Muitas pessoas, mesmo pessoas que estão na igreja, pessoas que se dizem cristãs, que tem posses e que tem bens, se isso lhe for tirado, a fé dela acaba, porque ela só sabe viver na abundância de posses, na abundância do dinheiro. Então, uma perguntinha que não quer calar para você que tá aí, muito bem, obrigada, e que bom, né, que tem condição financeira mesmo. Se amanhã, por algum acaso, o seu negócio acaba, o seu dinheiro acaba, seus bens acabam, como é que você vai se portar?
Como é que você vai ficar? Você vai ficar bem? Você vai agradecer a Deus? Você vai... a sua fé, ela vai ser abalada ou ela será inabalada? Porque o amor que você tem não está no dinheiro. A raiz do seu amor, lembra da gente estar arraigado em Deus? E aí como Paulo falou, né, que ele sabia viver em todas as circunstâncias. Lembra que ele fala... Posso todas as coisas naquele que me fortalece e em tudo dai graças, porque ele sabia viver tanto na pobreza quanto na riqueza, porque a raiz, né, do amor dele não estava fundamentada, não estava arraigada nas posses, nas coisas que ele tinha, e sim na fé em Deus que ele tinha. Então, a minha perguntinha é essa: se você perder tudo que você tem hoje, isso vai abalar a sua fé? Você vai continuar sendo grata a Deus? Você vai continuar dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sei viver no pouco como sei viver no muito, né? Vivi muito bem no muito, agora que eu tô no pouco, não abala a minha fé. Não abala, eu continuo firme, forte, sabendo que quem me sustenta é Deus. E se eu estou passando por essa situação, eu vou tentar o meu melhor, vou fazer o meu melhor. Será? Será que a minha fé, como eu digo, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, será? E agora eu vou me colocar, para não ficar parecendo que eu tô aqui só jogando essa pergunta para vocês, para mim também. Será que se o meu pouco que me for tirado, eu serei grata ainda? Minha fé não será abalada porque eu estou arraigada verdadeiramente naquele que me sustenta e que me ensina, né, que eu possa viver tanto na fartura quanto na escassez? Será que o meu amor está fundamentado em Deus e não nas coisas que eu tenho? É uma pergunta para a gente pensar, para a gente realmente ponderar, para a gente avaliar. Porque se nós respondermos: nossa, se amanhã eu amanhecer sem nada, eu vou me revoltar com Deus. Então, realmente nós não estamos arraigados nele. A nossa fé não está pautada nele. Se nós não sabemos viver tanto na fartura quanto na escassez, alguma coisa não está muito bem com a gente. Alguma coisa em termos de fé não está muito bem. Bora continuar para terminar e sermos sucintas. No caso eu, né? Porque vocês só me escutam e eu falo. Aí ele vai falar, né? Agora mudando aqui. Tu, porém, ó homem de Deus. Ele está se referindo ao filho dele na fé, Timóteo. Foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então o que ele está falando, Timóteo? Fica firme na fé, na piedade, na mansidão, combate o bom combate, porque é para isso que você foi chamado, é para isso, e é isso que te leva à vida eterna. Meninas, eu não canso de falar, é muito bom ter dinheiro, é muito bom. Eu tenho tanto para dizer que eu sei, né, com propriedade, com conhecimento de fala, mas isso é para ser repartido. Se Deus nos abençoa financeiramente, ou com saúde, ou com inteligência, tudo, todas as coisas pelas quais nós somos abençoadas, elas não são elas não nos são dadas simplesmente para o nosso benefício, uso e fruto dessas coisas, quer seja dinheiro, quer seja saúde, quer seja inteligência, quer seja o que for, é para ser usado em prol do reino de Deus, em prol do nosso próximo, em prol de outras pessoas, né? Se você tem algum dom, ele é para ser repartido. E aí me faz lembrar da viúva pobre, né, que é a que menos tinha e é a que mais deu, e eu já falei que quantas vezes, né, quando a gente pede alguma ajuda para algum projeto, a pessoa que mais tem dinheiro, e é verdade, eu não tô falando isso por falar, é com conhecimento de causa. Eu vejo a que mais dá é a que menos tem, porque é uma pessoa que não tá presa ao dinheiro, não tá. Quem mais dá são as pessoas que menos têm, porque para ela o mais importante não é ter uma bolsa de grife, não é uma viagem, não é uma comida luxuosa, não é isso. Mas é compartilhar o pouco que ela tem com o reino, é compartilhar o pouco que ela tem com o próximo. Então acho que às vezes a gente tem que fazer olhar para nós mesmos e
Quando temos a oportunidade, nós compartilhamos o nosso pouco que temos, que no caso é muito para Deus, ou nós compartilhamos o pouquinho do muito que temos, que aí é pouco para Deus. Porque não é o valor em si, se fulano dá 10 e ciclano dá 20, mas se quem deu 10 poderia dar 100 e quem deu 20 poderia, na verdade só poderia dar 5, quem é que deu mais? Deu mais aquela que tinha pouco e deu mais de acordo com as suas posses. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Não é a quantidade, mas sim é a sua possibilidade. E que eu e você tenhamos esse coração doador, não só em relação ao dinheiro, quando temos a oportunidade de dar. Eu vejo aqui mesmo no Gemini, né? Porque eu sei, nós damos de bom coração. Às vezes muitas nem poderiam dar, mas dá. É tempo, é dinheiro, é palavra amiga, é algo que você está sendo chamada a contribuir e muitas vezes não contribui. Meninas, Deus está nos olhando e Ele está vendo tudo isso. E eu creio que no dia que Ele nos confrontar, Ele vai falar, olha, naquela situação, você podia ter dado tanto e você ficou presa, não. E aí no outro dia, foi ali, fez uma compra, e eu tô falando isso pra mim mesmo, porque às vezes eu tenho que falar, para de gastar com o que não é necessário, no que não te edifica e não edifica o seu próximo. Não estou dizendo, no entanto, que a gente não vai cuidar de nós mesmas, que a gente não vai comprar nada para nós mesmas, não é isso. Mas nós temos que ter um equilíbrio e temos que saber que nós temos que ser canal de bênção. Quando nós só olhamos para nós mesmas e não abençoamos o nosso próximo, e aí é bênção mesmo, é tirar, né, o escorpiãozinho do bolso e abençoar financeiramente, nós não estamos cumprindo o reino de Deus como deve ser feito. Agora, pulando aqui para o versículo 17, ele vai exorta aos ricos, né? Ele continua falando, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de apoderarem-se da verdade da vida. Então é tudo isso que eu já falei. Praticar o bem, repartir com o próximo, não se apegar a coisas que não são sólidas, porque na riqueza não há estabilidade, na verdade é muito instável. Hoje a gente pode ter, eu me lembro muito da minha irmã, que às vezes ela não tinha dinheiro, ela falava assim, hoje eu tô rica, mas amanhã eu tô pobre. Então amanhã eu tô rica e a minha irmã, gente, vou falar da minha irmã aqui, porque é a pessoa mais generosa que eu conheço. Quantas vezes abriu mão de tantas coisas e ainda abre, mesmo no pouco que tem, para compartilhar com o próximo. Então, na riqueza, a riqueza ela é muito instável. Hoje a gente pode ter, amanhã talvez não tenhamos. Mas se temos hoje, temos que aprender a repartir. E temos que entender que é super instável, porque o nosso tesouro, ele não está aqui na terra. A gente não vai levar nada disso, não vamos levar. Não vamos. Não, nosso tesouro, o que nós fazemos aqui é para garantir a nossa vida, né? Na vida eterna, a nossa eternidade, que eu sempre falo, né? Eu quero estar lá, eu quero ver vocês também lá, quero que vocês me olhem e falem, ei, chegamos aqui juntas, mas temos que aprender a nos desprender de coisas que são materiais, que nos prendem aqui e que realmente não garantem a nós um lugarzinho lá na eternidade. E agora, para terminar, vamos aqui para o versículo 20, ele fala, ó, tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Se desviam da fé porque acabam sendo presos a coisas que realmente não edificam. Graça seja convosco. Então, Paulo termina aqui essa carta, primeira carta a Timóteo, sendo graça seja convosco. Como ele sempre terminou todas as outras cartas, todos os livros dele. Meninas, e que a graça seja convosco. Eu espero que essa carta ao livro de Timóteo tenha falado ao seu coração, que você tenha aprendido, também tenha falado ao meu coração, que eu tenha aprendido e que nós possamos levar esses ensinamentos
para a vida, que nós possamos realmente entender que o nosso tesouro, nós não ajuntamos aqui, ajuntamos no céu. É lá que é o nosso tesouro permanente, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, nada disso, porque quando nós ajuntamos um tesouro no céu, ele é incorruptível e ele nos garante uma vida eterna com Deus, amém? Então hoje terminamos 1 Timóteo, que Deus abençoe o seu dia, que você seja próspera em vida eterna, próspera em buscar aquilo que não corrompe. Não há nada de errado em sermos prósperas aqui, mas que possamos usar nossa prosperidade para o bem, não só nosso, mas do nosso próximo, das pessoas que às vezes nem conhecemos, tá bom? Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia próspero, abençoado, na presença daquele que realmente tem o poder de transformar a sua vida e é a sua maior fonte de riqueza, verdadeira fonte de riqueza, que é Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então Deus te abençoe e a gente se encontra aqui amanhã em 2 Timóteo.